Você não sente que talvez a bandidagem temia mais a polícia antes, nessa época? Eles olhavam, eles já se tremiam de medo. Hoje eu sinto que muitas vezes eles... Claro, tem uns que tem mais respeito e tal, mas muitas vezes ele não tem medo da polícia. Então, o que eu vou dizer pra ti assim, ó, por causa, realmente nessa época assim, ó, a gente conhecia até os criminosos já, né? Eram conhecidos, como até hoje é, né? É um grupo de pessoas que resolveram ser criminosos, então é aquele grupo que a gente já conhece. Na minha época também não era, nessa época aí, 90, também não era diferente, conhecia. Realmente era... os caras, 3 quilômetros antes de se visse, já iam desviar, né? Iam desviar de você, né? Então... realmente, não vou dizer pra ti que era respeito, era medo mesmo, né? Medo. Se o cara respeitasse alguém, ele não seria bandido. Só que eu tenho também sempre dizer assim, cara, esse cara ele tem medo da gente, mas se tiver uma oportunidade também de te dar um tiro, te matar, também vai te matar. Então tu tem que ficar esperto. Não confia tanto na tua, tipo, nessa blindagem que o cara tem medo, né? Só que hoje, por exemplo, os caras passam fumando maconha na frente de unidade policial, às vezes, né? Na minha época aí, para começar na minha época que dava cadeia, né? Fumar. Uhum. E para tu prender alguém com um cigarro de maconha, tu tinha que se esforçar muito para pegar, né? Tu tinha que... Às vezes os caras se escondiam no mato, faziam barraco lá, e tu tem que ir atrás, né? Hoje os caras passam na tua frente. Então, perder o respeito não disso. Quando perde o respeito pela polícia, não perde o respeito pela polícia, perde o respeito por todas as instituições. Então, aquele cidadão lá que é de bem, que tem ali, está cuidando do seu filho e tal, que sofre as consequências dessa falta de respeito com o policial. Que o policial está representando a ordem, está representando a lei. A partir do momento que o cara desafia o polícia, ele está desafiando a instituição. Ele está dizendo que, cara, não adianta tu ser certinho aí e achar que tem uma polícia que te protege, porque eu não estou nem aí para eles, né? Então, a sociedade tem que botar isso na cabeça dela, que... Cara, quem está perdendo são eles, não somos nós. Nós perdemos como, no sentido de que também fizemos parte dessa sociedade, também, né, temos nossos familiares. Mas no geral, assim, o que eu percebo hoje, como eu falei para ti, né, a audiência de custódia é uma prova, né, que se valoriza muito mais a integridade física, muito mais a integridade jurídica do cara que matou, que estuprou, do que o policial, porque ninguém... Eu sou o que eu pergunto, durante o flagrante eu pergunto pro policial, você está ferido? Tá tudo bem com você? Eu tenho algum policial ferido? Não, a audiência de custódia é só para perguntar, ninguém vai perguntar pro policial. O bandido fez alguma coisa para vocês? Tentou? Usou de força? Pode olhar. Resistiu? Se você olhar nos meus flagrantes lá, no final, eu pergunto para o policial, você está ferido, você foi ferido, teve reação, familiares dele tentaram alguma coisa? O cara, não, estou ferido, não estou, está tudo legal e tal. Porque o policial depois não tem essa oportunidade. Quem tem essa oportunidade de falar com o juiz, com o promotor e com o defensor, somente um criminoso que matou, de repente, alguém, assaltou uma família... nós temos assaltos extremamente violentos, onde o cara jogava gasolina na família inteira e ficava com isqueiro, né? Olha a tortura que o cara fazia, né? Aí o cara é preso, você está bem? E a família lá que estava cheia de álcool e gasolina lá, ninguém perguntou para eles. Então se a polícia, o delegado de polícia na hora do flagrante não perguntar e dizer, eu estou com você, então é complicado. Então assim, esse carinho todo que se tem hoje com o criminoso faz ele, cara, opa, tem gente... Então eu não tô tão errado assim, né? Porque eu assaltei, matei, mas tem alguém aqui perguntando se eu estou bem. Se eu estou bem, se o policial me maltratou. Me maltratou. Então o bandido começa a pensar assim, então tem alguém aqui para me proteger. Não só me proteger, então o que eu fiz não é tão errado assim, né? Então, cara, por isso que eu digo, no Brasil o crime hoje é cultural, né? Eu acho que tentaram, com essas formulações, essas leis, tentaram coibir um abuso policial, que também não vamos ser hipócritas, também existe, então eles tentaram, de alguma forma, tentar coibir abusos policiais, possíveis abusos, só que exagerou, passou do ponto. Eu acho que a audiência de custódia no Brasil não tinha necessidade, porque
o autor do crime já era apresentado na Polícia Civil, o cara já é interrogado, ele tem essa oportunidade de falar lá também. E vão dizer assim, tem policiais condenados, tem policiais que foram exonerados, que cometeram abusos, então também não ficava impune. Né? Não era audiência de custódia, não foi a audiência de custódia que salvou, que agora nós vamos achar que a polícia, agora nós vamos pegar os policiais. Não, tinha abuso, tinha. Esses caras foram punidos? Sim, eram punidos. Eram punidos, pediam um emprego, eram exonerados, né? A audiência de custódia hoje, para mim, é um nada jurídico, né? Então, para que essa audiência de custódia? Só perguntar se o cara foi bem tratado. Tem audiência de custódia que o juiz insiste tanto. Eu tive uma ocorrência que eu fiz o fragmento do cara, o cara tava com o olho roxo, assim. Com o olho roxo. Ele foi preso por tráfico de droga. Aí dentro de custódia, o juiz começou a perguntar. Mas se tu vai no policial? Não, foi bem tratado lá, os caras são gente boa e tal. Gente boa, o cara falava. Não, gente boa. O delegado tava junto? Aí o cara tava. Eu falei com o cara, delegado. Não, mas quantas na sala tinham? Duas pessoas era. Um escrevia, o outro perguntava, então era o delegado? Isso. Mas esse olho roxo, o que é? Não, esse olho roxo aqui, eu apanhei da minha esposa. Foi a minha esposa que deu um soco no meu olho. Aí ela insistiu. Cara, ela insistiu tanto com o cara, que ela perguntou assim, mas não aconteceu nada de ruim pra ti lá? Daí o cara falou assim, olha, a cela era fedida. A cela estava fedida, Cara, no outro dia a juíza foi lá na delegacia ver. Que filha da mãe, mano. Ela foi lá, olhou. Realmente, tá muito feia, tá muito riscada, não tem como dar uma pinturinha, tal. Os próprios presos, cara. E olha, os próprios presos que fazem. Mas o cara, ele só falou isso porque foi, tipo assim, ele queria acabar com aquela audiência. Não aguentava mais de pergunta, né? Aí ele disse, a cela tá fedida, então, os caras me deram café, me deram tudo e tal. E ela cismou com aquele olho roxo do cara. E o cara dizia, não, foi minha esposa. Eu apanhei da minha esposa. Ela, certo, ficou com a imagem, não, foi os policiais, ele não tá falando por medo. Isso. É o que ela deve ter pensado. Né? E realmente, de boa, foi um caso, foi uma abordagem normal, de rotina dos policiais militares. O cara tava com droga no carro, foi conduzido. Aquela ocorrência do dia a dia do polícia ali, que não tem nada, né, não tem porquê de qualquer brutalidade, qualquer coisa, né? Porque a gente também não pode, a gente tem que saber que a gente está lidando... Que ocorrência essa aí? Você era da tua época de delegado já? Ou... Essa aí do olho roxo, hein? Foi. Na época que eu não trabalhava eu não vou falar comarca, né? Tá, mas já era delegado. Já era delegado, mas não foi em Joinville também. Eu já tinha sido promovido e estava em outra cidade. Foi uma investigação de vocês? Um mandado de prisão? Não, esse do olho roxo aí? Não, foi uma ocorrência. Não, eu estava de plantão, ocorrência de rotina, policiais militares de ronda, abordaram o cara. Os policiais militares de ronda abordaram o cara. Abordaram, o cara estava com 5, 6 quilos de maconha dentro do carro. E aí levaram para a delegacia, quantidade de drogas, né, razoável. Foi de flagrante. Eu perguntei pro cara, porque estava com o olho roxo, mas dava para ver assim, que era uma lesão já não antiga. Era recente. Né? E o olho dele tá muito roxo mesmo. Aí tu acaba perguntando curiosidade, né? Esse olho roxo aí. E o cara falou pra mim, não, briga com a esposa. Tal. Ainda bem que ela não foi na delegacia. Então, se a esposa é assim, a polícia pra ele é um paraíso ali. Tá preso na delegacia. E aí, durante a audiência de custódia, se eu não me engano, era o primeiro, segundo ano de audiência de custódia. Nem estava na lei ainda, né? Nem era para previsão legal, era uma recomendação só. E foi insistindo. E aí o cara falou, não, a cela era fedida. Mas é no dia a dia mesmo. A cela em delegacia não tem que ser cheirosa, mas enfim. Que também os parceiros dele lá também não estavam muito cheirosos, né? Vamos falar a verdade. Por exemplo, a cela onde eu trabalho atualmente. Ela tá toda quebrada. Mas quem quebrou? Foi os próprios presos. Tinha uma caminha lá para deitar. Os presos conseguiram quebrar a caminha. E registro que a cama é de concreto, né? Era de concreto. Concreto, mas tava ali, era um lugar para sentar, para poder não ficar no chão. Né? É concreto e tem o colchão, né? E os caras conseguem quebrar o concreto. O concreto, eles conseguem fazer. Iluminação, lâmpada, conseguiram arrancar. Aí fica no escuro. Os próprios presos, né? Enfim.